Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos fazer hoje o estudo da lição de terça e de quarta-feira. Uma vez que esses assuntos estão atrelados um ao outro, vamos fazer um resumo bem enxutinho para que a gente possa entender essas duas profecias que estão aqui sendo retratadas. Jesus começa aqui na lição de terça-feira, a lição traz o título O Abominável da Desolação. Quem seria esse abominável e o que tem a ver com a desolação? Bem, abominação ou abominável é algo extremamente odioso, algo detestável, algo totalmente contrário àquilo que Deus tem a nos conceder. Um exemplo, a Bíblia fala assim: estas 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Aí ele começa a falar lábios mentirosos, pessoas que derramam sangue inocente, e aí ele vai falando de tudo aquilo que abomina a Deus, né? E a 7ª que pés que se apressam a fazer o mal, ou a pessoa que tem essa importância. Então a gente nota algo abominável. Tem um outro texto no livro de Provérbios que fala assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, será detestada, será de fato algo não aceitável. Então, primeiro a gente encontra algo não aceitável que causaria uma desolação. Não aceitável, decorrente daquilo que estava diante de Deus, embora fosse uma profecia. Deus tinha profetizado, tanto no capítulo 7 e 8 de Daniel, sobre aquilo que iria vir. E o próprio Jesus usa elementos de Daniel para mostrar o que iria acontecer no cerco de Jerusalém, ali no ano 70. Um outro ponto que merece consideração: a desolação tem a ver com o que iria causar ao povo de Jerusalém. Irmãos, todos eles foram alertados sobre aquela situação. Olhe, não vos engane, tenha cuidado que ninguém vos engane, fiquem apercebidos sobre essa situação. Então, a abominável da desolação tem a ver com o povo de Roma, que veio com o espírito de abominação de fato. Por quê? Porque eles, naquele período, eles tiram o sacrifício, a oferta, o vínculo espiritual, ou seja, o relacionamento de Deus, das pessoas com Deus através do sacrifício expiatório. E diante dessa situação, aqui nós estamos falando de Roma imperial, tá? Nesse período até então, foi então colocado várias coisas contrárias àquilo que nós conhecemos. O sacrifício que antes era feito foi substituído agora por orações a nível de sacerdócio, a nível de que alguém pudesse intermediar. E Jesus disse, né? E tu, quando orares, entra no teu quarto e ora ao teu pai. Então você pode ir até Deus de imediato. Só que eles colocaram um intermediador se opondo, se colocando no lugar de Cristo. E quando nós vemos essa expressão, a pergunta 4 fala assim: ó, quem é ungido e quem é o príncipe que há de vir? O ungido é o que está também em Daniel, que é o termo Messias ou Mexias. Na verdade é o Messias, o ungido, aquele que de Deus for escolhido para trazer salvação. Então o texto aqui fala que esse ungido é Jesus. Quando fala do príncipe, esse príncipe tem a ver com uma pessoa má, uma pessoa inimiga. E aqui especificamente está falando do general romano chamado Tito. Aqui, que ele assumiu no ano 70 também. Então aqui diz assim, ó, mas quem é o príncipe que há de vir, que traria desolação a Jerusalém? A cidade foi destruída pelo general romano Tito no ano 70. Assim, parece lógico que esse seja o príncipe que há de vir, mencionado em Daniel 9, 26 e 27. As duas pessoas estão ligadas, porque a forma como o Messias foi tratado levou à ruína da cidade. Então aqui a gente nota, há uma possibilidade, né, uma explicação que ele fala de Antíoco Epifânio. Antíoco IV Epifânio, que tivera sido aquele que fez muitas coisas contrárias ao que Deus queria, que ele tivesse sido o chifre pequeno. Só que não, porque ele viveu no segundo século antes de Cristo. E Jesus estava falando de coisas que viria após ele, logo não poderia ser ele. Não se enquadra Antíoco Epifânio aqui nessa profecia. Mas para a gente adiantar, e a lição de quarta-feira fala da grande tribulação. Irmãos, tudo isso que Jesus falou me chama muita atenção, porque ele usou aqui nesse capítulo 13 expressões como aqueles dias, naqueles dias e aquele dia. Aqueles dias ele está referindo-se a o período que vai acontecer o cerco de Jerusalém. Naqueles dias está falando da tribulação que vai vir com o povo de Deus. Também a tribulação semelhante, só que essa é a grande tribulação que está descrita em Daniel capítulo 12. E haverá um tempo de angústia. Aqueles dias é o tempo dos discípulos. Naqueles dias, a tribulação que há de vir
diante do povo de Deus, já no final de sua volta, ou próximo de sua volta, melhor dizendo. E depois ele fala, aquele dia e hora ninguém sabe. Então nós temos três expressões que Cristo descreve aqui, Marcos 13, verso 19, Marcos 13, verso 24, e também o capítulo 13 e o verso 32. Em suma, Marcos 13 e os versos 19, 24 e 32. Aqueles dias, naqueles dias mais distante e aquele dia, singularizando o dia de sua volta. Jesus está falando aqui com clareza para que o povo ficasse de fato alertado sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Irmãos, uma coisa que precisa ficar claro aqui. Aquela tribulação que aconteceu com o povo de Deus lá no passado, no ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém, muitas pessoas foram mortas. Flávio Josefo descreve que as escadarias de Jerusalém escorria sangue de tanto morticínio que aconteceu, tanto assassinato que houve. Além de contar que a fome foi demasiadamente grande. Conta-se uma história de uma mulher chamada Maria. Ela era viúva de uma pessoa muito rica e ela era bem abastada, mas nesse momento, essa mulher, de acordo com Flávio Josefo, ela passou por um período de fome tão grande que ela assou e comeu a metade do seu filho. Isso está no livro chamado História dos Hebreus. Então, assim, foi algo de grande calamidade. Pessoas comiam as sandálias quando faziam com que ela pudesse ser cozida. E Lamentações também faz dimensão a essa grande tribulação que iria acontecer naquele período de fome. Então, assim, Jesus estava falando, quando ele falou de fomes, era naquele período que iria acontecer. Embora também foi extensivo para um tempo posterior. E aqui, quando ele fala dessa tribulação, Jesus está falando naqueles dias, no sentido de o período de supremacia papal, que começou em 538 até 1798, 1260 dias ou 1260 anos, também explicado como um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ou, como dizem outras expressões, né, tem três expressões, 1260 dias, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, e o outro é 1260 dias, que se tornando profeticamente, vai a 1260 anos. Nós entendemos então aqui que tudo isso faz menção ao mesmo período onde, naquele momento, Roma Imperial iria prevalecer. E muitos, de fato, sofreriam. Só na reforma protestante que essas coisas vêm então a ter subtraída. Aí vem aqueles que se reformam e aí cai um pouco por terra o poder imperial. Entra-se posteriormente um poder papal, mas não mais como um poder mais generalizado. Só que é interessante, né? Você nota que existia um poder imperial e um poder religioso. Esses mesmos poderes se unirão e acontecerá no fim dos tempos a mesma coisa. Os poderes se unirão, tanto os religiosos quanto o político, e ali terá aquilo que é chamado de a formação da besta do Apocalipse. E nessa formação desse grande poder, lembre-se que o chifre pequeno que está lá relatado em Daniel 7 também é um poder. E agora a besta também simboliza um poder que irá se levantar, irá perseguir o povo de Deus. Portanto, todos aqueles que ouvirem a mensagem de Deus, se alertarem pelos conselhos que foram dados e se escudarem em sua palavra, como diz o texto de Provérbios, né? Toda a palavra de Deus é pura, escudo para o que neles confiam. Então, se você se proteger pela palavra, a palavra lhe concederá, pela graça de Cristo, proteção e discernimento, para que você saiba fazer a escolha certa. Então, a tribulação, ela vai vir. Deus disse para que eles ficassem atentos, e naquele período, no ano 70, todos aqueles que ouviram a Deus, né, o grande conflito descreve isso, todos os cristãos que ouviram Deus, eles fugiram, nenhum morreu. Mas, infelizmente, aqueles que não deram ouvidos, que não aceitaram a promessa ou a profecia que foi lhe dada, infelizmente, acabaram sendo mortos. Então, assim, se nós não nos deixarmos ser enganados, Jesus chegou a dizer bem claro, né? Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Então, se eu e você estivermos sendo, de fato, orientados pela verdade, a verdade que é uma pessoa em Cristo, como também é uma pessoa no Espírito Santo, de acordo com 1 João capítulo 5, verso 16, agora me deu um branco se é 5,16 ou se é 5,6. Fala que o Espírito Santo é a verdade, ele guiará a todos nós a toda a verdade. E se nós estivermos vivos nesse período, a palavra de Cristo nos protegerá, a palavra de Deus nos protegerá. Portanto, irmãos, eu e vocês possamos estar seguros, porque a volta de Cristo ela irá acontecer. E a pergunta que fazemos é: como está a sua vida com Deus? Você está fundamentado em sua palavra, fazendo valer os conhecimentos que Deus lhe concedeu, está buscando se proteger cada dia mais, baseado naquilo que está fundamentado no que o assim diz o Senhor declarou?
que façamos valer todos os seus conselhos e nós possamos estar protegidos para a glória do seu santo nome. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tua palavra e obrigado pela proteção do Senhor para nós através das profecias, das promessas de Deus. Nos ajuda, ó Deus, a olharmos a história e sabermos que ela se repetirá em situação bem mais abrangente, porque ali foi um período mais voltado para o período local, mas agora, Senhor, será a nível mundial. Fortalece o teu povo, fortalece a minha vida, fortalece os teus filhos que estão assistindo esse vídeo e nos concede a bênção da força dos céus para que possamos ser verdadeiramente alicerçados pela tua palavra. Te pedimos o perdão dos pecados e a tua presença em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até amanhã, quando iremos estudar sobre a vinda do Filho do Homem. Um bom dia para você, até o próximo estudo. Até logo.